cessarão meu caminho. Abrirei cada porta, quebrarei cada espinho. Cada passo será compaixão e perdão, e o amor a ti romperá a ilusão. Te verei então em cada irmão, mesmo que me sinta em solidão, até não haver mais noite nem dia, somente a paz e eterna alegria. Que dia de poder é hoje? Que dia de poder nos reúne hoje aqui, mais uma vez, numa não coincidência, mas numa força que faz com que a gente entenda realmente que isso aqui é um trabalho comum. Esse dia de poder pode ser lido, e aí que me anima muito, né? Me dá muita alegria a gente poder fazer e cumprir um dos propósitos que essa casa tem, né? Um dos propósitos desafiantes que essa casa tem, que é entender que todos os caminhos espirituais, que todos os grandes avatares, aqueles mensageiros que vieram mostrar para nós a potência de uma realidade que fica oculta para nós que estamos mortos, entre aspas, mas é um entre aspas que é uma realidade, né? Mortos porque a nossa consciência desceu a um nível em que a mente, né, que nos dá esta consciência parcial, ficou presa aos sentidos, ficou presa às realidades ditas materiais, e isto nos faz ser como mortos. E esses avatares todos eles, Jesus, Buda, Krishna, Moisés, e a gente vai denominar em todas as épocas e eras na humanidade, todos eles com linguagens diferentes, mas esses todos nos falaram com linguagens diferentes, como se fossem línguas diferentes, nos falaram da mesma grande realidade. Que nós agora, né, nesse nosso planetinha aqui que a gente vive, um planeta tão pequenininho, né, na periferia de uma galáxia que nem é das maiores, e um universo que, por maior que seja, cada vez se mostra componente de uma realidade ainda muito maior do que ele. A gente entender nesse nosso planetinha que nosso grande propósito é compreender esta realidade que transcende as diferenças aparentes, né? A manifestação infinita de diversidade não significa diversidade, diferença, quando a gente encara como conflito, como comparação. Esse é um grande erro da humanidade como um todo. E esses avatares todos trouxeram a mesma mensagem, em tempos diferentes, com línguas físicas diferentes, que criaram tradições espirituais que aparentemente são diferentes, são diversas, mas não são diferentes. A mensagem que vivifica toda a passagem e todo o trabalho desses grandes avatares é uma mensagem de unicidade. E o desafio dessa nossa casa, de Padre Pio, que tem o nome de um frade católico que viveu dentro da Igreja Católica, mas que mostra que naquela linguagem ele mostrou a unicidade da vida, e liberto na espiritualidade como é hoje, um espírito cósmico nos mostra mais ainda. A mensagem dessa casa é fazer com que essas linguagens diversas se mostrem não, apesar de diversas, se mostrem não diferentes, conflitantes. E aí hoje é um dia especial para isso, gente. É mesmo, é um dia especial, porque esse dia de poder nos fala diretamente do Cristo e da tradição, que a partir dele se transformou numa tradição cristã, mas que não pode se divorciar jamais da tradição hebraica, vou chamá-la assim, para a gente não caracterizar como judaísmo, como cristianismo, mas a tradição da espiritualidade hebraica, que foi o veículo que ele escolheu para se materializar nesse mundo, esse mestre aqui, Jesus de Nazaré. E isto, o que foi feito pela humanidade, por nós,
que fizemos uma cisão, um corte, uma separação dessas tradições espirituais, transformamos-las em religiões que passaram a se degladiar entre elas, a competir, a se matar. Até hoje isso é verdade, né? Todo mundo se acha dono da posse da verdade única e que a minha verdade é a minha verdade, é a verdade e a do outro não. Na verdade, o que a gente vai tentar hoje aqui, porque é um dia de poder e eu quero trabalhar com vocês dentro dessa ótica, para que a gente faça da nossa meditação e oração final um momento poderoso de captação de energias. Lá no final nós vamos estar juntos para poder fazer com que esse trabalho efetivamente se manifeste em nós e através de nós, aonde a gente queira irradiar, mostrar para vocês como a conexão entre o que disse o Cristo, a tradição com que ele veio e o que veio depois, isso é que é mais importante, porque hoje a gente vai falar de algo que foi depois do Cristo, não no âmbito do chamado cristianismo, mas de nenhuma forma, separado do que Jesus, que teve a consciência crística, que manifestou com toda clareza que esta consciência não era particular, nem um privilégio dele, era uma consciência disponível para qualquer pessoa. O que esse Jesus veio fazer foi isto, e nós vamos ver como o que se constituiu depois da sua partida, dentro da tradição espiritual hebraica, tem tudo a ver com esta mensagem. Só podia ser, porque ela é única. Na verdade, ela é una. O dia de hoje é o dia considerado o 30º, já entramos nele, entramos no pôr do sol, o 33º dia da contagem do Homer. E o que é isso, né? Para quem nunca ouviu falar. E esse 33º dia eu já vou explicar para vocês e vou conectar para a gente perceber a beleza dessa história e como nada do que Jesus viveu, mostrou, se divorcia desse processo. Estou repetindo isso aqui para deixar bem claro. Essa contagem do Homer era feita, né, e foi proposta, e está exposta na própria Torá, que era feita entre o período logo sequente, no segundo dia, na verdade, do Pêssar, no dia seguinte ao Pêssar, até contarem-se 49 dias, e 49 dias dividido por 7, que é o número de dias de uma semana, compunham 7 semanas. E esses 49 dias da contagem do Homer levavam ao dia em que a Torá foi entregue, a lei foi entregue no deserto a Moisés, a Moshe e ao povo hebreu em volta do Monte Sinai naquele dia grandioso e inesquecível. Essa festa foi agregada depois ao período da colheita também, e ganha esta festa, eu falo festa porque eu sempre deixo claro aqui que todas essas comemorações, Pêssar, Natal, vamos falar do Natal cristão, qualquer uma comemoração espiritual, ela tem que ser lida ao revés. Não é porque aconteceu o evento histórico no dia que a gente comemora. O evento histórico aconteceu no tempo e no espaço porque o status vibratório, energético daquele momento, um dia, né? Um dia no movimento que a nossa Terra faz em volta do seu planeta, da sua estrela, ali abrem-se portais, modificam-se processos, é energia, é informação que circula especialmente nesses dias que nós chamamos dias de festa. E não é diferente no dia de hoje. Então, repetindo, o 33º dia da contagem do Homer, que era a contagem dia a dia de 49 dias, até chegar ao dia que a Torá foi entregue, que é o 50º dia, e isto são 7 semanas, e a palavra semana em hebraico, que é Shavuot, em plural se transforma em Shavuot, chega-se no 50º dia, a festa, entre aspas, vocês já entenderam, porque a Torá não veio naquele dia específico por acaso, né? Chama-se então de Shavuot. Ou, para a tradução em grego, e que é o que nós absorvemos dentro do que se chamou o cristianismo, de Pentecostes. Aí a pessoa diz assim, ué, mas isso aí não é uma festa cristã?
e a pessoa que vive na tradição judaica e entra nesse conflito, né, de um lado e de outro, assim, mas essa festa foi apropriada pelo cristianismo, é uma festa que é a entrega da Torá. Ah, não, mas aí o cristão diz, no Pentecostes foi quando o Espírito Santo desceu sobre os apóstolos, e a bobagem se estabelece ao longo dos séculos, com as pessoas vivendo na superfície, esquecendo a unidade, esquecendo a essência, vivendo na diversidade, não, vivendo no conflito, na diferença. Diversidade é diferente de diferença. Vamos tentar dar uma conotação diferente a essas palavras. Diferença é quando eu quero fazer assim, eu sou diferente de você porque sou melhor. Eu sou diverso de você, mas somos iguais. Eu acho que a palavra diversidade se aplica mais a esta visão compreensiva, de compaixão, de igualdade, né? Num sentido mais profundo dessa palavra igualdade. Bom, o Shavuot, que é esta festa, então, era comemorado pelo povo hebreu naquela época, em Jerusalém, no período que nós estamos nos referindo historicamente, comemorado todos os anos, logo em seguida, os 49 dias mais um depois do Pêssar. Ora, nós já falamos aqui, nas semanas anteriores, que este grande mestre aqui não escolheu a data do Pêssar hebraico, não fez um Seder, uniu os seus discípulos num dia específico de Pêssar para fazer o encontro, a ceia, que foi chamada a última ceia, que é uma ceia pascal de Pêssar, ainda hoje que as famílias que seguem a tradição judaica, fazem ainda, se reúnem da mesma forma como Jesus fez lá há 2000 anos, né? Ele não fez isso por acaso, ele não escolheu a data de Pêssar por acaso para fazer o preâmbulo do seu processo de entregar o seu corpo físico e de ressuscitar com pleno controle, né, do fenômeno chamado morte física, para mostrar que esse fenômeno, ele mesmo inclusive, era superado pelas consciências, né, despertas a dele, e aparece ressurgido para os seus discípulos, e a partir daí a gente conhece a história. Mas ele não escolhe Pêssar por acaso, né? Vou fazer um parênteses aqui. Ele vai dizer sempre, Jesus disse assim, a obra que eu faço, outros farão, e maiores obras inclusive farão. Portanto, outros seres controlaram, por exemplo, Mahavatar Babaji, que foi nos apresentado ao Ocidente pelas mãos e pela palavra do Paramahansa Yogananda, é um ser que vive plenamente usando um corpo físico e saindo dele, por controle absoluto, por ser um Cristo. Então, ser um Cristo é ser um ser ungido, é ser um ser desperto, e nós todos somos Cristos em potencial. Portanto, o nosso destino é sermos Cristos nesse sentido, sermos seres despertos. Podemos trocar Cristo por Buda, por consciência búdica. Mas o fato é que este grande avatar, esse grande mestre, esse Cristo, escolheu o Pêssar para poder deixar gravado dentro da história toda e na tradição espiritual do seu povo, que o Pêssar que libertou o povo inteiro do Egito, desde lá era um grande símbolo de uma libertação de consciência. A palavra Egito em hebraico significa Mitzraim, estreiteza. O que é a libertação em símbolo, em arquétipo? Dentro de cada um de nós vive um Egito. Dentro de cada um de nós existe um ego exilado no Egito. E o Cristo, naquele momento, quando sai o Pêssar, quando se faz o salto, e se o anjo da morte passa por cima e não mata o povo, aquele povo sai, liberta-se, é uma liberdade de consciência. Ora, o Cristo em Jesus de Nazaré traz na sua representação pessoal o ego humano. Ele se chamava propositalmente hora de filho do homem e hora de filho de Deus. Mas aqui não cabe o tempo para a gente dissecar essas duas expressões. Quando ele fala filho de Deus, ele está falando na consciência crística. Quando ele fala filho do homem, ele fala aquele Cristo que está ainda se mostrando incorporado ou encarnado num ego. Aquele ego tem que morrer, e ele literalmente, entre aspas, morre numa cruz, que é um Y. Depois vocês vão ver interessante do Y aqui que eu vou mostrar. E ressuscita no terceiro dia para mostrar que a morte não tem poder sobre uma consciência desperta. Não é a sobrevivência, a desencarnação.
porque você pode sobreviver e ir para o outro plano e continuar morto lá no outro plano, em consciência, preso aos umbrais da vida, que são nada mais do que criações da própria consciência daqueles que estão ali desencarnados. Então, ressuscitar não significa sobreviver. Imortalidade não significa sobrevivência. Todos nós sobrevivemos à morte física, mas em que estado de consciência nós vamos para lá? Ele nos deixou com uma força absurda a mensagem de que a consciência deve ir desperta para o outro lado. Quando vai assim, nem a morte física tem poder. Bom, ok. Então, Jesus ressuscita, né? Vamos agora para Jesus. Eu já falei para vocês que a festa hebraica era cumprida pelos seus discípulos, eram todos judeus, não judeus da Judéia, eram galileus, mas seguiam essa visão espiritual. E eles, todos os dias, contaram o dia até chegar ao 49º dia, e os Atos dos Apóstolos, eu vou dar uma volta aqui até chegar ao 33º dia que é hoje, tá? Eu vou avançar até o Shavuot e vou voltar. Eu nem sei quando vai cair o Shavuot, aqui acho que é dia 11 de maio, não sei que dia da semana é, mas pode ser que a gente esteja reunido aqui, ou no dia ou nas proximidades, não sei se é o dia não, mas pode ser na véspera. Nos Atos dos Apóstolos, tá ao contrário aí para vocês, abre-se os Atos no 2º capítulo com a descida do Espírito Santo. Ora, essa descida do Espírito Santo equivale em termos arquetípicos à exata entrega da Torá que foi feita no Monte Sinaí, com aquele evento de som, luz, né, no alto do monte, em Moshe, ouvindo as palavras, e o povo inteiro ouvindo o toque do shofar, e o povo inteiro se sentindo iluminado. Eles foram preparados para isso por 3 dias, tiveram que não tomar banho, não ter nenhum contato de energia sexual, e ficarem ali para esperar a descida da Torá. Eles não estavam lá, mas sentiram, e saíram com outro grau de consciência, sem dúvida nenhuma. Ora, os apóstolos, que eram, portanto, seguidores, contaram esse homem até chegar no dia 49º, reunidos para a festa do Pentecostes, que eu já disse a ele, Pentecostes, né? 50 dias, 50º dia depois do Pêssar. Shavuot, em hebraico, as 7 semanas, as semanas que contam 7, 49 dias, virando para o 50º. Estavam os apóstolos reunidos, 13, eram os 12 e mais a mãe, a nossa mãe, Miriam, Maria, a mãe de Jesus. Leio para vocês. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, o 50º dia, estavam todos reunidos no mesmo lugar, o lugar onde ele tinha tido a ceia de Pêssar, o hoje cenáculo lá em Jerusalém. De repente veio do céu um som, como um vento tempestuoso, como um chofar, e encheu toda a casa, onde todos estavam assentados. E viram eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada uma deles, entraram pelo chakra da coroa, e todos foram cheios do Espírito Santo. Em hebraico, Ruach HaKodesh. Naquele momento despertou neles a consciência, os apóstolos se modificaram. Eles começaram a falar línguas que não conheciam, saíram para fora, sem medo nenhum, e primeiro que aquele cenáculo, vocês imaginam, esse fenômeno, quando ele aconteceu, ele foi um fenômeno físico. E ele fez com que pessoas fossem para ver o que estava acontecendo naquela casa. Quando eles saíram, eles já saíram com muita gente reunida ali. E Pedro, principalmente, começou a falar, e ele faz um discurso muito bonito, conclamando que as pessoas entendessem a missão daquele Jesus que havia sido sacrificado e que havia ressurgido pleno, com a consciência plena. Eu vou falar agora um pouco dele. Bom, colocamos no tempo e espaço 50 dias. Agora vamos para o 33º dia, que é o dia de hoje, que é conhecido como o Lag BaOmer, que é o dia, o Omer é a contagem, e é o dia em que você chega exatamente, quase que, né, você passa da metade. E por que é o 33º dia? Porque o que é o Omer, né? Vocês querem saber que é do Omer que é derivado a chamada quaresma, né? O cristianismo, para se diferenciar do judaísmo, pegou esse momento do Omer e jogou para entre o carnaval e a Páscoa cristã e a Semana Santa cristã.
Não importa, isso também, mas em caráter cósmico, esta contagem do Homer é uma soma de dias de purificação. Nós somos expostos a uma estrutura energética que toca lá dentro da gente e diz assim, ó, estou sacudindo aqui uma poeira dentro de você. Se você quiser aproveitar para limpar essa poeira, limpa. Como se fosse assim, soprou a poeira, né? Eu vou usar uma metáfora aqui. Passou um espanador. O espanador não tira poeira, né? Ele só levanta. Se a gente não fizer nada, a poeira desce de novo. O que é a poeira? São as nossas estruturas egóicas. São as estruturas kármicas que nós estamos acostumados a, dentro delas, viver. Criadas por nós mesmos. O karma, a lei do karma, é decorrente de uma escolha e, portanto, uma criação indireta do ego, que se acreditava Deus, mas é apenas um idólatra, porque idolatra projeções divinas, sejam quais forem, geralmente em religiões organizadas, ou idolatra a si mesmo. Não tem caminho, é idólatra para fora ou é idólatra para dentro, mas não é verdadeiramente dentro, a gente vai ver hoje aqui. Ora, o Homer, então, são 49 dias em que você vai contando dia a dia, olhando dentro de você a poeira que você tem dentro e vai purificando. Para quê? Para você repetir quando chega o dia de Shavuot, que no calendário lunisolar ele repete o mesmo padrão vibratório, que é a entrega da Torá ao povo, você possa receber um banho de luz e ter um avanço consciencial, uma limpeza kármica, quiçá uma libertação. Ora, depois que Jesus sai desse mundo, tem uma coisa aqui que eu vou falar hoje e eu vou me fixar melhor em próximos encontros. Jesus nunca pediu aos seus apóstolos que saíssem espalhando, focando o seu trabalho nele, na pessoa dele. Ele nunca pediu para ser endeusado. Ele nunca pediu para ser transformado em Deus. E mesmo a visão dele ser o Cristo, se vocês lerem os evangelhos de João, ele deixa bem claro que ele é um instrumento, que ele não fala por si. Ele fala pelo Pai que vive nele. A obra que ele faz, tudo que ele é o Pai que nele vive. É o ego se entregando ao eu. O Cristo é o eu divino em nós. Então Jesus nunca pediu para que os apóstolos saíssem por aí endeusando Cristo, o que acabou acontecendo. Então eu digo assim, há um equívoco no trabalho dos apóstolos, um bom equívoco, feito com todo o amor, era assim que tinha que ser, não vamos dizer, podia... Mas o fato é, o que os apóstolos acabaram fazendo depois de um primeiro momento foi direcionar a história depois de 200 anos, 300, para a criação de uma religião que pegou Jesus, colocou num altar, separado de todo mundo, como um modelo inatingível. Ele é Deus, ele é o Salvador, é sim, mas ele é um Salvador canal. Ele é um Salvador que tem a energia da salvação em tudo que ele é, em tudo que ele fez, como deixando um canal aberto, mas que eu preciso me conectar com esse canal. E ele é um canal como o Cristo dentro de nós é um canal. Eu não sei se eu estou sendo claro, eu estou enrolando, mas eu estou passando para vocês aqui o que estão eu estou conseguindo pegar, captar e passar. Nesse momento eu estou sendo o canal possível. Pois ele fez esse trabalho e pediu que os apóstolos saíssem. Para mim, o maior exemplo de que houve um equívoco, ele nunca disse assim, saiam e vão dizer que eu sou o Messias, que eu sou Deus, que eu vim aqui para salvar o mundo. Não. Ele diz assim, saiam e espalhem o Evangelho. O que é o Evangelho? Evangelion, em grego. Boa nova. O que ele queria era que os apóstolos saíssem mostrando e provando tudo aquilo que a vida dele mostrou e eles estiveram ao lado dele. Aqueles 3 anos maravilhosos, viram tudo que ele fez, ouviram tudo que ele falou e nem tudo está escrito nos evangelhos, ao dizer, eu e o Pai somos um, eu e vocês somos um, e portanto vocês e o Pai são um. Essa é o Evangelho. O Evangelho e a Boa Nova é o poder da fé move montanhas. O Evangelho e a Boa Nova é nada é impossível para a natureza divina. O Evangelho e a Boa Nova é não existe morte quando a consciência está desperta. A passagem de Jesus até o momento do seu sacrifício
Jamais foi tristeza, dor, pobreza. Isso foi trazido pela estrutura que se criou depois religiosa. O que Jesus trouxe foi alegria, foi força, foi vida, foi cura, foi chamar a atenção daquela classe sacerdotal que estava ali de fariseus, que se reproduziu depois em todas as religiões, o quanto eles estavam errados ao achar que o que eles faziam para fora tinha algum valor maior. Aparentar os atos, fazer as coisas porque faziam, cumprir rituais, nada disso levava ao caminho verdadeiro. Portanto, Jesus nunca pediu aos apóstolos para saírem criando religião ou para endeusarem a Ele, para que eles pregassem uma boa nova. E a boa nova eu vou tentar resumir aqui, porque eu não quero seguir por esse caminho hoje só não, senão a gente diverge. Eu quero falar do Lag BaOmer, porque a importância dele é muito grande. Jesus diz assim: vão e digam que cada um tem Deus dentro de si, cada um pode romper a cadeia kármica, cada um de vocês pode nascer de novo, não pela carne, pela água, não pelo batismo, o mergulho da água. O karma funciona, tanto que João veio mostrar-lhes, mergulhem, batizem-se, limpem-se. Mas até João prevalece o karma. De João para diante prevalece a consciência que se desperta e entra num reino e numa força de luz muito mais poderosa do que o karma em si. Pois então, o caminho do cristianismo no primeiro momento segue, mas o que acontece com os grandes mestres da tradição cristã, não, da tradição que forjou Jesus? Mestres como Gamaliel, mestres como... Vão surgindo Ben Hanin, haviam grandes mestres em paralelo à passagem de Jesus no mundo. Ora, esses mestres, quando o templo é destruído e a estrutura religiosa do hebraísmo, não era judaísmo, do hebraísmo cai pela mão dos romanos, a essência poderosa dessa tradição espiritual que forjou toda a obra de Jesus de Nazaré, ela revive na mão de grandes mestres, que são os grandes rabinos do primeiro século da Era Comum, do primeiro e do segundo século e daí por diante. São eles que vão fazer a sabedoria cabalística, que é muito antiga, ela é anterior inclusive, mas que o povo hebreu soube a partir de Abraão, que veio trazendo uma espiritualidade com ele, mas não é hoje o tema, mas eles conseguem construir uma espiritualidade poderosíssima, que vai caminhando em paralelo com o trabalho dos cristãos, dos grandes místicos cristãos dos primeiros séculos, e constituem essa estrutura da Kabbalah. A Kabbalah não é uma religião, ela não está conectada ao judaísmo, porque ela não tem, ela como toda grande tradição espiritual, ela está transcendente a visões religiosas. Tanto é verdade, vou fazer só um parênteses aqui, que eu vou falar aqui do grande compêndio que ressuscita, entre outros escritos, a grande fonte de sabedoria que é a Kabbalah, que é o Zohar. Tanto é verdade que quando o Zohar voltou à luz, ele voltou à luz pelas mãos dos templários, que eram cristãos, sim, mas cristãos de uma forma que transcendia a religião católica. Vincularam-se ao catolicismo, mas depois foram destruídos pelo próprio catolicismo. Destruídos não, exteriormente destruídos pelo catolicismo. O espírito templário foi lá, eu sempre brinco, como é que 8 cavaleiros vão ser de defensores dos cruzados? 8 cavaleiros vão defender quem? Eles foram lá com uma missão espiritual e trouxeram o Zohar para Frei Bernardo de Clairvaux, São Bernardo de Claraval, que entregou aos sábios cabalistas que naquele momento os rabinos tinham uma relação muito forte entre os místicos cristãos na Idade Média, e o Zohar foi reconstruído. E o que é o Zohar? Conta a história de um dos grandes sábios do primeiro século cristão, chamado Shimon Bar Yochai. Eu quero dizer para vocês que Shimon Bar Yochai é uma figura que eu amo tanto e que eu descobri, tem gente aqui que estava comigo lá na Gávea, então eu descobri Shimon Bar Yochai uma vez num encontro nosso, daqueles inesquecíveis encontros da Gávea, em que o nosso auditório era na casa da Ângela, minha sogra, e as portas se abriam assim para uma varanda grande e ela abria assim para a extensão. E eu via dali de onde eu estava, da posição que eu estava, eu via chegar entidades
Foi uma coisa assim, não quero ficar falando de coisa pessoal. Mas uma das vezes eu vi chegar uma entidade, vestida como se fosse um rabino, de uma luz absurda. E eu ouvi um nome assim, Shimon Ben Yochai, não Bar Yochai. Eu ouvi Ben Yochai, eu guardei aquele nome, não sabia quem era. Depois fui saber. É o grande mestre, é chamado a luz ou a lâmpada. É um mestre no momento em que o templo é destruído, a espiritualidade hebraica se constitui em mestres que foram, tanto quanto os cristãos, perseguidos pelos romanos. Rabi Akiva, que era um grande rabi, que foi o primeiro que reconstituiu o trabalho de Gamaliel, de Hillel, de outros grandes predecessores dele, e dos próprios apóstolos cristãos, porque eles falavam entre eles, né? No primeiro momento, Paulo de Tarso e todos conversavam entre eles. E seguiu o Rabi Akiva com grandes discípulos. Houve uma grande praga porque os discípulos de Rabi Akiva se tornaram vaidosos ao poder máximo, competindo uns com os outros, disputando o poder, e houve uma praga que matou milhares de discípulos. Dizem que 24.000 discípulos foram mortos. Não foram mortos alguns discípulos, entre eles Rabi Shimon Bar Yochai, seu filho Eleazar, Rabi Meir Balaanês, que teve agora, nessa segunda-feira, no dia do segundo Pêssar, comemorado a sua partida desse mundo, mestre dos milagres, era um grande fazedor de milagres nessa época. E Shimon Bar Yochai, que os romanos estavam perseguidos, passou 13 anos dentro de uma caverna com seu filho Eleazar. E ali, gente, materializaram-se para ele Moisés e Elias, o profeta Elias, Eliarro, Moisés e outros grandes mestres, quiçá o próprio Cristo. A gente não sabe porque as religiões não deixam a gente saber, nem de lá nem de cá, e ensinaram a ele e o fizeram explodir numa consciência crística. Ele sai da caverna depois de um tempo. E olha, lembra que Moisés e Elias, você sabe que Moisés e Elias apareceram lá de Jesus no Monte Tabor, né? Isso é descrito nos Evangelhos. Jesus conversando com Moisés e com Elias e os apóstolos ali maravilhados. Pedro é uma figura, o apóstolo Shimon, tem o mesmo nome de Shimon Bar Yochai, e eu tenho aqui uma desconfiança, sei lá, que os dois podem ser a mesma entidade encarnada, porque Jesus, no Evangelho de João, vai para Shimon e diz, pastoreia as minhas ovelhas, mas não foi para dizer, funda uma religião, funda uma igreja romana, nada disso. Pedro foi parar em Roma depois, muito depois que Paulo já estava lá, né? Então, Pedro era muito ligado à tradição materna judaica, tanto que ele e Paulo não se entenderam, e é uma pena, porque Paulo queria se libertar daquela coisa religiosa, e Pedro queria mostrar para Paulo que aquela coisa religiosa tinha uma espiritualidade ali dentro que não podia ser largada. Paulo sabia, mas enfim, como eu disse, os evangelhos, os apóstolos às vezes não. Mas o fato é que Shimon Bar Yochai sai da caverna com a consciência crística desperta. E ele passa, para onde que ele vai? Para o Lago da Galileia, exatamente para onde Jesus esteve, para o Mar da Galileia. E ficou com seus discípulos ali, ensinando ensinamentos profundos que são compendiados no Zohar. Que depois que ele parte desse mundo, faz-se o compêndio dos seus ensinamentos, o relato, com os códigos todos que estão no Zohar, que são ali pelo Rabi Abba e pelo Rabi Yossi, que eram os seus dois discípulos mais próximos. E esse tesouro de sabedoria vai ficar oculto até quando eu falei, quando os cruzados trazem, para que só em 1270 um rabino sefarádico na Espanha, Moshe de Leon, recompila o Zohar e dá ele à luz. E vocês querem saber? Naquele momento, o cristianismo foi tão forte o poder do Zohar, que depois vieram outros grandes mestres do Zohar, né, como o Ari, né, o Arizal, o grande leão, né, o próprio Baal Shem Tov depois. Mas você sabe quem fez a primeira tradução de Zohar? Foi um Papa. Traduziu para o latim. E grandes cabalistas cristãos estudaram profundamente o Zohar. Isaac Newton era um estudioso do Zohar. Por quê? Porque nós podemos ter, desde então, tudo que esse mestre fez, com a sua simplicidade, com o seu amor, agregado à sabedoria do Zohar,
para que nós pudéssemos ter material, instrumento que nos dessem condição de ter liberdade espiritual mais rapidamente, né? Nós nos perdemos, né? E a tradição do Zohar hoje está sendo revivida por essa revivescência da Kabbalah, junto com outras tradições espirituais, né? E essa é a beleza dos dias de hoje, para mostrar que todas elas convergem para o mesmo ponto, o sufismo, a Kabbalah, né? O Zen budismo. A gente encontra os pontos de ligação e esse é o meu grande sonho na casa de Padre Pio, fazer com que isso seja real, que a gente consiga fazer isto acontecer de verdade nessa casa. Pois então, o mestre Shimon Bar Yochai, que tem o mesmo nome de Shimon Bar Jonas, Jonas e Yochai é bem pertinho, né, que era Pedro, é a grande lâmpada, que é assim chamada. E ele deixa o mundo, ele desencarna no 33º, agora estou fazendo a ligação, né? Contei aquilo tudo para vocês, no 33º dia da contagem do Homer. Daqueles 49 dias que vão chegar no 50º, onde é o Shavuot, o Pentecostes, no 33º dia, Shimon Bar Yochai, no ano 100 e alguma coisa, não sei, aí quem está com acesso à informação pode dizer exatamente quando foi, 130 e pouco, se eu não me engano, né? Vejam que até acho que um pouco antes, talvez, muito próximo. O cristianismo também estava ali, ainda não se constituindo como uma religião, não, era uma tradição espiritual muito próxima dessa tradição toda. O gnosticismo estava pulsando, e o gnosticismo é um parente siamês com a Kabbalah, né? Então, no 33º dia da contagem do Homer, Shimon Bar Yochai, e é descrito isso no Zohar, num fenômeno filho, e deixa o mundo com o quarto iluminado com uma luz astral e deixa ensinamentos finais para os seus discípulos. Ninguém podia nem chegar perto do leito dele, tal era a energia, e ele lá deixa o seu corpo ali numa feeridade, numa chuva de luzes. E por que ele deixa o seu corpo no 33º dia? Porque esse 33º dia, na contagem de 49, é um momento fundamental. Por que são 49 dias? 7 semanas. Vou mostrar uma imagem aqui que eu já mostrei para vocês. Vocês estão vendo essa imagem azul aqui? Essa imagem azul é uma árvore da vida. Isso aqui é o desenho fundamental da Kabbalah. Esse desenho fundamental é interessante, não é desenho fundamental. É um diagrama de forças. É um diagrama de forças porque isso aqui... hoje na física quântica a gente tem os diagramas de Feynman, né? Que eu acho assim, interessante de mostrar os diagramas, os pontos de Umbanda. Isso aqui são conexões de energia, desde a energia primeva, que está aqui nessa ponta inicial, a coroa, que nos liga ao infinito, ao Ein Sof, e ao nada, no sentido do nada que não pode ser nem definido, porque ele é mais do que o tudo, o Ein, né? E vem essa luz descendo ao longo desta árvore. Esta árvore pode ser aplicada a todas as expressões da diversidade da criação, inclusive ela existe inclusive dentro de nós. E é nisso que se propõe o trabalho da contagem do Homer. Quando Moisés deixa isso na Torá, estava oculto ali um ensinamento, um processo para que se pudesse aquela poeira levantada ser aspirada e retirada, limpa, das nossas estruturas egóicas. A estrutura da árvore da vida, ela tem 10 sfirotes. Cada uma esfirá é uma emanação da unidade. Então isso tudo aqui está preso, conectado e indissociado da unidade inicial, né? Deus é uno e tudo é uno. Mas o uno se expressa na diversidade infinita. Isso é um grande mistério, ainda não resolvido. A nossa ciência hoje chega perto, eu falei para vocês que eu quero falar sobre ciência, vou falar nos próximos encontros, mas a ciência hoje está bordeando esse tipo de conceito. Vocês vão reparar aqui que nessas 10 estruturas, cada uma delas é uma emanação, é um processo que tem dentro de si energia, consciência, características. Por exemplo, Keter é a coroa, nós vamos ter aqui em cima esse triângulo, vocês estão vendo esse triângulo?
é aquilo que refere muito à trindade cristã, porque é o Uno, o Pai e a Mãe útero criadora, né? Keter, Chokhmah e Binah. A coluna da direita é a coluna chamada da misericórdia, a coluna da esquerda, são 3 colunas verticais, vocês estão vendo, é a chamada coluna do rigor, ou a gente poderia chamar até a coluna do karma, vamos lá, e a coluna do centro é a coluna da unificação, onde você faz com que os polos que são no nosso estado conflitante se unifiquem. Tanto que a coluna do centro é onde está a coroa. Bom, dessas 3 aqui, né, nós vamos ter, tem uma no meio uma aqui que é da arte, que é uma sefirá, que você vê que ela está mais clara, que é uma sefirá, existe e não existe, mas aí é outro papo, a gente não vai entrar nisso agora. Mas se a gente contar, né, dessas 3, tirando essa azul para baixo, vamos contar lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Opa, 7 sfirotes? Não são 7 semanas? Para que essas 7 são? Essas 7 bolinhas aqui, que são energias divinas, conceitos da divindade, até a última, que é o nosso universo físico, e é ao mesmo tempo o estado de consciência que o nosso ego vive, são as estruturas que podem se desequilibrar. E nós podemos acumular, porque cada um de nós tem dentro de nós uma árvore da vida, nas nossas estruturas pessoais, a gente tem emanações e expressões, espelhos de cada uma dessas espirotes. De Hesed, que é a misericórdia, Gevurah, Tiferet, Netzach, Hod, Yesod e Malchut, as 7 que compõem as estruturas mais ligadas ao nosso ser humano. Cada um de nós tem dentro de nós essas estruturas, podem acreditar. É uma linguagem muito boa para expressar. Eu podia até usar outras, né? Mas usando essa linguagem, a gente sabe que dentro de nós existem essas estruturas. E elas estão cheias de poeira. O que a gente faz nesse período do Homer? A gente vai, ao contar cada dia dos 49 dias, eu vou levantar a poeira. Aliás, a poeira é levantada, né? Uma parte das pessoas levanta e volta para o lugar, ninguém faz nada. Mas aqueles que têm atenção para isto, vão pegar esta poeira levantada e vão aspirar. E esse é o objetivo da contagem do Homer. Para que quando a gente chega em Shavuot, chegamos em Pentecostes, a gente receba o Espírito Santo. Foi isso que os apóstolos fizeram. Eles contaram o Homer. E naquela época, contaram o Homer por 42 dias com uma figura do lado, ó. Jesus Cristo. 42 dias, que é um número que remete ao Ana Berroar, que é os 42 movimentos da criação. Jesus, depois da sua ressurreição, que foi em Pêssar, no 3º dia, já na contagem do Homer, ficou junto dos seus apóstolos até o 40º dia, quando ele foi embora. Tem gente que diz até o 42º dia. Tem gente que fala que é até o 40º. Mas eu falo que é até o 42º, 43º, porque ele deixou... Porque como é que se conta esse homem? São 7 semanas, né? Então, como é que eu conto 49? Porque cada uma dessas sfirotes aqui, desculpem, de Hesed, Gevurah, Tiferet, Netzach, não sei se eu estou porque vocês estão ao contrário aí, mas não importa. Netzach, Hod, Yesod e Malchut, cada uma delas tem dentro de si outras 10 sfirotes. 10 tem dentro de 10, tem dentro de 10. Esse conceito matematicamente só foi clareado quando nós descobrimos a teoria da complexidade e as estruturas fractais. Para quem conhece, né, a figura principal fractal, né, do Benoit Mandelbrot, que é aquela bonita, ela vai se reproduzindo cada vez que eu vou descendo. Então, cada uma dessas esfirotes tem dentro de si todas as outras. E o que é que eu faço, então, a cada semana? Eu vou limpar a poeira de cada uma das esfirotes que estão dentro daquela que eu estou contando. Então, eu começo com Hesed. Aí eu vou fazer Hesed de Hesed, Gevurah de Hesed, Tiferet de Hesed, Netzach de Hesed,
Hod de Hesed, Yesod de Hesed, Malchut de Hesed, e passo para a seguinte. E vou limpando dentro, posso fazer isto. Ora, que dia que nós estamos hoje? Chega de explicação, porque não é isso que é mais interessante para nós. Hoje nós estamos na quinta semana, estamos na semana da Sefirá de Hod. Hod está aqui, ó. Vou voltar só com o desenho. Na coluna da esquerda, Hod, depois dela vem Yesod Malchut. Então, Malchut é a última semana, quando a gente materializa, aí chega Shavuot no 50º dia. Hod significa glória, é um nome que se diz, mas o que nos fala Hod? O que está dentro dessa manifestação divina ali? O nosso poder de ter clarividência, o nosso poder de ter uma visão ampla, de enxergar a realidade não com os olhos do ego, de enxergarmos a realidade com olhos compassivos e mais, com olhos humildes. Só que eu não falei para vocês que essas esferotes podem ser degeneradas um pouco, né, com o nosso ego. Quando a gente faz isso, o que é glória, o que é clarividência, o que é isso tudo, é transformado em glória pode virar vaidade, né? Glória para mim, né? Eu sou mais, eu sou tal. Glória pode virar, eu sou o cara que sei tudo eu sei, tudo sou eu. A degeneração de Hod pode nos cobrar muito caro no caminho kármico. E o 33º dia, o dia que Shimon Bar Yochai deixa o mundo, nós estamos contando, lembra, de cada uma a gente conta 7. Quando eu começo a semana de Hod, que começou há pouco tempo, eu vou Hesed de Hod, Gevurah de Hod, Tiferet de Hod, Netzach de Hod, Hod de Hod. Eu dou uma mariola para quem adivinhar que dia, que limpeza nós estamos fazendo do 33º dia da contagem do Homer, para chegarmos lá no Pentecostes e recebermos o Espírito Santo, recebermos o Ruach HaKodesh, despertarmos o Cristo dentro de nós, se possível, ou darmos grande passo em direção a isso. O dia hoje é Hod de Hod. E aí, esse dia, gente, tem duas características. Para quem como nós está andando ainda no caminho kármico, deixando essa poeira levantar e cair no mesmo lugar, não limpando ela muito, a gente ainda tendo glória como uma coisa que, glória para mim, né? Tendo glória como sendo vaidade, como eu sou o cara que sou, se eu sou sensitivo, eu sou melhor do que você, o meu poder, se eu sou um empresário, eu sou mais poderoso que você, eu ganho mais dinheiro que você. Olha, Hod, ele tem o poder de transformar tudo isso numa tacada, não é passe de mágica não, mas é numa tacada vibratória. Foi por isso que Shimon Bar Yochai decidiu partir do mundo, como Jesus fez logo depois do Pêssar. Shimon Bar Yochai decidiu partir do mundo no dia 33 da contagem do homem, em Hod de Hod. Por quê? Porque Hod de Hod, se nós olharmos pelo lado bom, se olharmos pela glória, não como a glória do meu ego, mas como a glória de entrarmos dentro do campo do Cristo. Hod como a glória e a clarividência de termos a visão espiritual para podermos contemplar a vida com os olhos do Espírito, como diz Francisco de Assis na sua prece, que dizem que a única prece que ele fez mesmo, né, que o Senhor fazer de mim um instrumento da sua paz, não foi ele, mas que é aquela que diz: Senhor, fazer com que eu enxergue o mundo com os olhos que tu vês. Humildade da humildade. Hod de Hod, eu vou repetir, é a humildade da humildade. Em Hod, quando eu entro, eu consigo entrar num campo tal que eu consigo vencer as estruturas egóicas que a gente tem dentro de nós, que alimentam o nosso ego, e entrarmos numa tacada, porque Shimon Bar Yochai fez isso no 33º dia, como Jesus fez no Pêssar, e Jesus certamente passou o 33º dia, Hod com seus apóstolos. E eu acho que é interessante porque vocês vão ver o que se faz em Lag BaOmer, que é o dia que nós estamos hoje, esse dia de poder, se acende fogo. A tradição fala, porque Shimon Bar Yochai tinha o hábito de reunir os seus discípulos ao redor de uma fogueira. Porque Jesus falou,
O Cristo, quando vem, batiza com o fogo do Espírito. João batizou com água, que é o mergulho na carne, é o karma. Eu batizo com fogo e eu venho e anseio, palavras de Jesus, que esse fogo arda sem mais demora. Shimon Bar Yochai ficava à sua volta com fogo. Então hoje se comemora acendendo fogueiras. Em Israel, nos lugares da sinagoga, onde se pode acender fogueiras. Mas o significado que a gente quer falar é de uma fogueira espiritual. Esse fogo do Espírito que vai acender em Pentecostes, vindo do alto para baixo, mas que eu posso fazer ele acender também aqui dentro. E o 33º dia é o dia que eu posso... Como é que eu faço esse fogo acender, gente? Na humildade da humildade. Porque diz a tradição espiritual mais profunda que a distância entre o ego e o eu dentro de nós é o infinito. Porém, esta distância infinita pode ser coberta com um passo dado por um animal. O animal é o burrinho. Não foi à toa que o Mashiach, o Messias, entra montado. E assim Jesus fez isso para mostrar que naquele momento a consciência messiânica estava nele, montado num burro. Quem é o burro? O burro é um animal que tem o significado mais próximo da humildade. Ele carrega as coisas todas, ele carrega pesos muito maiores do que ele aparentemente pode carregar. A humildade, ela tem um passo poderoso de tal forma que ela carrega com ela o amor, ela carrega com ela a incondicionalidade do amor que supera perdão, supera qualquer coisa. E este passo único da humildade nos leva a cobrir a distância infinita que existe entre o ego e o nosso eu, que existe entre o nosso ser caído, o Adão sob o pecado original, com o nosso eu crístico. Portanto, hoje, o dia de Hod, é um dia que se abre para nós a oportunidade sagrada de nós todos em conjunto acendermos essa fogueira espiritual e limparmos estas Sefirah de Hod com um Hod. A humildade da humildade desperta o fogo do Espírito. E aí o que acontece? Na contagem do Homer, os primeiros 33 dias, para quem faz, eu vi gente a beça aí que deve fazer a contagem de Homer, que entrou, é duro, porque limpar isso aí puxa os nossos... tira lá de dentro as nossas sombras, que somos nós, mas elas precisam se revitalizar, vir à tona, serem aspiradas para se transformar em qualquer outra coisa. É o lótus que deixa o lodo para se transformar na beleza e no perfume. Então, essas sombras nos 33 primeiros dias são barra. Chegou hoje, Hod, esse fogo acendeu, virou a chave. De hoje, do 33º dia até o 49º, quem sabe fazer conta aí, até o 50º, que aí vem Shavuot, contam-se 17 dias. Os 33 primeiros dias não é à toa que Jesus vive como homem, seja tendo sido historicamente ou no seu código arquetípico, 33 anos. O número 33 é um número mestre, no sentido de fazer somado 6, mas não se soma, mas ele compõe a estrela de Davi, a estrela de 6 pontas, que não é só de Davi, está em todas as tradições religiosas, espirituais, melhor dizendo. A gente encontra na Índia, encontra em todos os lugares. Este poder dos 33 dias são aquilo que ele fez com seus 33 anos, como filho do homem, limpou toda a estrutura kármica para ressurgir com a consciência crística e disse: eu faço isso e vocês fazem também, podem fazer. Quando vier o Espírito Santo, o Consolador, que é o nome do Messias, do Mashiach, ele vai nascer dentro de vocês e vai ser o Espírito da Verdade, e o Espírito da Verdade vai dar a vocês tudo aquilo que eu não estou dizendo agora, porque vocês vão viver. E os apóstolos, em Shavuot, depois dos 50 dias, receberam essa consciência, esse Espírito da Verdade, e passaram, num outro grau de consciência, a trabalhar e a agir para difundir o Evangelho, a Boa Nova. Não difundir nem deificar uma figura para botar no altar, mas
tudo aquilo que ela nos trouxe, aquele mapa que ela viveu, que ela trouxe, e aquele canal de luz, isso é a salvação que ele trouxe, que está aberto perenemente para quem quiser se aproximar dele, como para quem quer se aproximar de Buda, ou para quem quer se aproximar de Krishna. Eles não são pessoas que querem discípulos, nem prosélitos, nem seguidores, nem adoradores. Eles querem pessoas que se iluminem, que despertem. Portanto, nesse dia de hoje, nós temos a chance, renovada anualmente, de não comemorar o Lag BaOmer pura e simplesmente, nem homenagear Shimon Bar Yochai. Ele sim merece homenagens, porque foi uma lâmpada que trouxe os ensinamentos poderosíssimos do Zohar, né? Que estão aí à nossa disposição também, como está à nossa disposição, né? O Bhagavad Gita, como está o Mahabharata, como está o próprio Corão e todas as escrituras sagradas. Mas porque hoje, nesse dia, nós podemos ser outros Shimon Bar Yochai. Agora, olha só de curiosidade, eu não falei a vocês que são 33 mais 17. Em hebraico, a palavra 32 é o número, porque a letra hebraica é igual ao algarismo romano, da palavra coração, lev, que se escreve com duas letras lamed e vav, que são somadas 32. A palavra coração, portanto, soma 32. Então, os primeiros dias, 32 dias, é para que nós possamos colocar o nosso coração, né, de pé em cima, e depois mais 17 vão dar 49. E o número 17 é da palavra hebraica tov, que é um tet, um vav e um beit. Ora, o que nós estamos fazendo nesses 32 mais 17 dias que a partir de hoje, do 33º dia, se iniciam? Né? Hoje é o primeiro dia dos 17 restantes. Lev Tov, ou Tov Lev, nós estamos fazendo surgir um coração bom. E o que é um coração bom? Coração bom é aquilo que reflete o que o Mestre nos pediu para ser, refletindo o que já está escrito na Torá. Sede santos como eu sou santo. Está escrito na Torá. Deus não quer menos de nós. Mas o que é ser santo? Não é se transformar num Marte, sacrificar, fazer coisas externas. Ser santo é unificar dentro de nós essa árvore da vida e fazer com que todas as estruturas diversas que nós temos, todas as personalidades que nós já vivemos em outras vidas, tudo isso se componha e se integre num caminho que é somente atingido por aquele passo único que nos leva ao infinito, o passo da humildade e da humildade. E hoje é o dia, Hod de Hod, onde a gente tem a chance de encontrar a verdadeira glória, de sairmos do nosso ego. Como foi dito a Abraão, sai de ti. A Torá não diz sai da tua terra, como tem as traduções. Lech lecha, sai de ti, sai do teu ego e contempla a ti mesmo com um olhar compassivo, de modo que você entenda o que é a verdadeira glória. A verdadeira glória não está no ego, a verdadeira glória está em Lev Tov, no bom coração, no coração que se enche da luz que vem do Cristo em nós e se completa com a luz que vem do alto, codificada em Shavuot, tanto na entrega da Torá no Sinaí, quanto no Pentecostes que os apóstolos receberam no cenáculo de Jerusalém. O alto e o baixo se unem, e isso está na oração que o Mestre nos deu. Pai nosso, lá em cima, Horma, da árvore da vida, que estás nos céus, santificado é o teu nome. Santo é o quê? Aquele que integra, né? A palavra em inglês, holy, nos diz bem disso, já falei isso tantas vezes, vocês sabem, vem de holos, íntegro, uno, completo, holy, holos e heil, né? Que é glorificar. Portanto, ser santo é ser íntegro, é fazer com que tudo que há em nós se harmonize,
que nosso bom coração, e a partida é daqui, viu, gente? É claro que esse centro aqui leva a consciência crítica, mas se nós não tivermos o coração ligado a isto, para que a humildade e o amor entrem em função, a gente pode se transformar em seres que meditam, entram tudo. Eu ainda falava isso. Depois que você meditar, que você ligar com a sua consciência crítica, pare um pouquinho e diga: eu amo, eu quero amar, eu te amo, meu Pai, eu te amo, Deus, e eu amo em todos os seres a tua presença. E isso é o fundamento desse dia de hoje. Eu vou parar aqui porque eu quero fazer um trabalho com vocês. Nós vamos acender uma fogueira espiritual aqui. Por quê? Porque isso vai permitir que a gente se conecte com a energia desse dia. Lag BaOmer significa Lev Tov, o 33º dia ou primeiro dia após os 32 dias anteriores dessa contagem, para chegar aos 17 dias finais que vão terminar na Epifania de Pentecostes, que é possível para cada um de nós atingir, ainda que a gente não atinja, de repente ninguém aqui vire Messias, mas se eu sigo e dou esse passo da humildade dentro de mim mesmo, e se eu encontro isto dentro de mim mesmo, eu rompo esses grilhões do ego e entro dentro de um outro estado, sem dúvida nenhuma. É isso que eu quero fazer com vocês aqui hoje e quero fazer a partir de agora. Antes, uma introdução com um salmo em hebraico, que é um salmo de um poder muito grande. Eu falo do hebraico porque o hebraico é uma língua mântrica, como é o sânscrito. Então, ler em hebraico não é uma vaidade, não é nada disso, né? Não é um preciosismo. Ler em hebraico significa que a gente está tentando puxar essa força mântrica para fora pela força da palavra, porque é por aqui que entra no mundo a vibração criadora. A vibração criadora está o tempo inteiro sendo criada pela nossa força mental, consciente ou subconsciente, mas quando a gente fala, a gente chancela no mundo. É o primeiro passo para as coisas se materializarem. Por isso que a gente, quando fala mal dos outros, a Kabbalah diz, quando a gente usa a língua para ferir, para dizer mal dos outros, ter uma intriga ou qualquer outra coisa, é quase equivalente a um assassinato. Então, a palavra pode ser usada pelo seu outro ângulo, pelo seu ângulo verdadeiro, que é o ângulo criador. Esse Salmo 107, né, na contagem hebraica e na contagem, é um salmo muito poderoso de libertação, que é o que nós estamos buscando nesse dia de Lag BaOmer. Lag BaOmer, ele nos dá a chance de nos libertarmos para irmos em direção aos 17 dias finais até o Pentecostes. Não sei se vocês estão me entendendo. Por que no dia 33 ele é grandioso? É um dia de cura, é um dia que liberta para a abundância, é um dia que liberta para a cura. A gente pode até pedir, gente, vamos acabar com essa pandemia, que as pessoas tenham a sua consciência desperta para que essa pandemia possa ir embora, que entendam que ela está presente, não é por um castigo divino, mas por um movimento gerado pelas nossas incongruências todas internas, como sociedade, como pessoas, essa sociedade tão injusta que a gente vive. Então, é um dia que a gente pode direcionar para isso também. É um dia de libertação, que pode ser libertação, repito, de saúde, de libertação de situações que a gente vive, de angústia pessoal, de angústia na nossa vida de relação, de carência, de falta de abundância. Nós podemos usar e devemos usar Lag BaOmer para isso. Né? Eu até acho que a passagem do Evangelho de João, onde Jesus, a última passagem, quando os apóstolos estão no mar da Galileia e veem Jesus na praia, Jesus está com uma fogueira acesa. E em cima da fogueira tem peixe e pão ali. Ele fazendo aquilo ali, né? Esperando os seus discípulos. Ele come com eles nesta fogueira acesa. Nós estamos com o símbolo do fogo hoje. Apesar de estarmos num signo de terra, que é touro, nós estamos num signo de fogo da terra, né? Hod de Hod, que é a humildade da humildade. Então eu vou ler o Salmo 107, depois nós vamos fazer a nossa visualização, vamos acender uma grande fogueira espiritual vinda dos nossos corações.
e vamos fazer com que essa fogueira nos ilumine as nossas vidas, ilumine as vidas daqueles que compartilham a caminhada conosco, ilumine a vida de todos aqueles que estão nesse momento no planeta, em qualquer dos planos, e para que a gente desperte, para que a gente possa ser, cada um de nós, um caminho, um canal, que a gente seja um burrinho, né, de humildade para que brilhe a nossa luz, arda esse fogo do Espírito em cada um de nós. Vamos ao Salmo, gente, para eu não comer, já estou com o tempo sobrando, acabou que não está mais. Salmo 107, lido em português e depois lido em hebraico. Peço a paciência de vocês, que se concentrem, por favor, que entrem agora no estado de respiração já controlada, que percebam a conexão nossa de todos nós aqui, hoje, né? Somos 160 e poucas pessoas, e olhando esse Salmo, quero direcionar essa energia da palavra para cada uma e cada um de vocês, para que essa conexão possa servir de canal para tudo aquilo que nós queremos. E vamos lembrar que para termos para nós, começamos pedindo pelo outro. Vamos pedir para aqueles que necessitam mais no mundo, os que têm fome, os que têm sede de qualquer coisa. E para aqueles que precisam, para os nossos familiares amados, sim, e também para nós, mas nessa ordem. Louvai ao Eterno porque Ele é bom, e eterna é a sua misericórdia. Isso resume o Salmo. Ele é bom e a sua misericórdia é eterna. Lev Tov. Que o proclamem os que foram por Ele resgatados, os que remiu da mão dos inimigos e trouxe de terras distantes, do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul. Isso tudo é código, tá, gente? Entendam esse código profundo que está aqui. Não vou falar mais não, vou ler só, mas quem acompanhar a gente agora, vejam, né? Terras distantes, Norte e Sul, olha a nossa caminhada kármica aqui. Alguns vagavam pelo deserto, por caminhos desolados e inóspitos, e não encontraram cidade alguma para nela se refazer. Famintos e sedentos, sua alma já parecia desfalecer. Clamaram em sua angústia ao Eterno, e Ele os livrou de suas atribulações. Conduziu-os por um caminho reto a um lugar habitado. Louvai então, pois, ao Eterno por sua bondade e pelas maravilhas que realiza em favor dos seres humanos. Pois fartou a alma sedenta e satisfez com bondade a alma aflita. Outros jaziam nas trevas, sob as sombras da morte, presos em grilhões de ferro, oprimidos pela aflição. Por terem se rebelado contra as palavras do Eterno, desprezado os desígnios do Altíssimo. Ele humilhou seu coração com árduos trabalhos, andavam aos tropeços e não encontravam quem os amparassem. Clamaram por sua angústia ao Eterno e Ele os livrou de suas atribulações. Tirou-os das trevas, libertou-os da sombra da morte e quebrou os seus grilhões. Louvai, pois, ao Eterno por sua bondade e pelas maravilhas que realiza em favor dos seres humanos, pois escancarou as portas de bronze e despedaçou os seus ferrolhos. Esta frase aqui em hebraico, ela além de por si só é um mantra, eu vou ressaltar ela quando eu a ler em hebraico, tá, gente? Ela é muito legal para se usar sozinha, mesmo fora do salmo. Faz parte da magia cabalística branca. Outros ainda, insensatos que foram por seu caminho de transgressões e pelas iniquidades que praticaram, são acossados por aflições, sua alma não aceita conforto, seu corpo alimento e alcançam os portais da morte. Mas clamaram em sua angústia ao Eterno, e Ele os livrou de suas atribulações. Sua palavra os curou e os preservou da destruição. Louvai, pois, ao Eterno por sua bondade e pelas maravilhas que faz em favor dos seres humanos. Tragam oferendas em ação de graças, e com júbilo e com alegria exaltem as suas obras. Aqueles que em seus navios percorrem os mares, comerciando sobre suas águas, percebem as obras do Eterno e veem nas profundidades as suas maravilhas. Pois ante a sua ordem surgem ventos tempestuosos que encrespam ondas, que se erguem para os céus e descem aos abismos. As almas angustiadas têm a sua coragem derretida. Elas cambaleiam como ébrios.
a sua sabedoria se desvanece, inútil é a sua habilidade. Mas clamaram em sua angústia ao Eterno, e Ele os livrou de suas atribulações. Vejam que isso é um bordão, é um mantra repetido ao longo do Salmo com um propósito específico. Ele faz cessar a tormenta e aquieta as ondas. Alegram-se então, porque acabou a tempestade. Ele os conduz ao porto desejado. Ele os conduz ao porto desejado. Louvai então, pois, ao Eterno, por sua bondade e pelas maravilhas que realiza em favor dos seres humanos. Outro bordão. Exaltem-no na congregação do povo e glorifiquem-no na assembleia dos anciãos. Pela maldade dos seus habitantes, ele torna estéril a terra frutífera. Ele converte rios em desertos, fontes em água de terra seca. Em contraste, para aqueles que realizam o trabalho e merecem, ele converte o deserto em lago, a terra seca em fontes de água. Ele ampara os famintos, para que edifiquem uma cidade para sua habitação. Semeiam os campos e plantam vinhedos, que proporcionam frutos copiosos. Olha esse final como é bonito, gente. Abençoa-os e por sua bênção se multiplicam em grande número, mas nem por isso lhes falta gado. Embora estivessem há pouco abatidos pela tristeza, pela opressão, pelas aflições, sobre os nobres que não seguem os seus ensinamentos, ele derrama o seu decreto e os faz vagar errantes por caminhos desertos. Lei de karma, mas olha a lei da graça. Aos humilhados pela opressão, porém, ele eleva e torna numerosas as suas famílias. Vendo isto, se alegrarão os justos e calar-se-ão os iníquos. Que disto se aperceba quem é sábio e compreenderá então a bondade e a misericórdia infinita do Eterno. Gente, esse salmo ele tem várias estruturas de código. Duas delas eu vou ressaltar para vocês. Uma delas é uma frase específica menor e a outra delas é um parágrafo. Vou ler em hebraico agora, como preâmbulo da nossa meditação da fogueira. Comecem a visualizar já enquanto eu estou lendo, gente, na leitura do hebraico, que agora não vai ser compreendida por vocês, pela maioria de vocês, acho que tem gente aí que vai entender. Vamos meditar agora dentro de nós como se estivéssemos numa grande roda. Às costas de alguns de nós estamos como, sabe o Monte das Bem-aventuranças, onde Jesus disse aquele belíssimo sermão das bendições, das bênçãos, que não são bem-aventuranças, são das bênçãos, das brachot. Ele vem ao fundo do mar da Galileia. Nós não somos 5.000 sentados em volta dele, mas estamos sentados à sua volta. E como ele fez com os seus discípulos, ele está no centro e à sua frente uma fogueira, e essa fogueira tem ao seu lado Shimon Bar Yochai, com a sua barba de rabino, o mestre com a sua barba de rabi. Os dois se unem nesse momento, e essa fogueira cresce, e nós à volta dela vamos sentindo ser tocados o nosso coração começa a sentir o toque desse amor, a doçura profunda desse amor, a nos guiar, a transformar o nosso ego, não num glorificador de si próprio, mas aquele que aprende pelo passo único da humildade, que vai em direção, cobrindo o infinito, com um só passo, à natureza divina em nós, a esse fogo do Espírito, que está naquela fogueira. Vamos observar a fogueira, as chamas, a dança do fogo. Vamos observar que essa luz nos toca e nós glorificamos não ao ego, mas ao eu em nós, no dia da humildade, que nos liberta, que nos cura, que transforma a nossa vida, que nos refaz, que faz com que aquelas dificuldades que enfrentamos comecem a ser, ou quiçá, sejam resolvidas, porque nós, que andávamos no deserto, vamos clamar ao Eterno. O hebraico servirá de mantra, gente, nesse momento, para que a gente possa
nos ligar a essa figura do Cristo que está ali no centro da fogueira, e esse fogo do Espírito, o Cristo em Jesus de Nazaré, ao lado do Cristo em Shimon Bar Yochai, conectado ao Cristo em cada um de nós, porque tudo é unidade. Eu vou ler agora em hebraico para que a gente possa entender, na força desse mantra, a força de Laikaona. Humildade da humildade, gente, por favor. Onde o ego vai deixar espaço para que o eu possa se manifestar na nossa plenitude, nós só teremos plenitude nesse momento. Continue na respiração. O hebraico, então, seja o veículo para que essa manifestação desses dois seres de luz, de todos aqueles que estão conosco, toque a cada coração, cure, transforme, liberte. Hodu l'Adonai ki tov, ki leolam asdo. Yoneru yolei Adonai asher gelam miyad tsar, umiaratzot ki betzan, mimizrat, umimarav, מצפון ומיין, טעו במדבר בשמעון דרך, הנה מושב לא מצאו, רבים גם צמאים, נפשם בהם תתעף, ויצעקו אל אדוני, בצר לכם, וממצוקותיכם יוצילם, וידרכם בדרך ישרה ילכת, עיר מושב, יודו לאדוני חסדו, ונפלאותיו לבני אדם. כי חסבי הנפש שוקקה, ונש חריבה מלטוב, יושבי ראשך וצל מוות, אסירי עוני וברזל, כי אם אמרו אמרי אל, ועצת עליון נעצו, ויכנע מימל ליבם, כשלו ונזר, ויצעקו אל אדוני בצר לכם, ממצוקותיכם יושיעם, יוצאיהם מחושך וצל מוות, ומסורותיהם ינתק, מחושך וצל מוות, ומרוצאיהם ינתק. יודו לאדוני חסדו ונפלאותיו לבני אדם. Agora aquela frase que eu falei para vocês, eu depois repito em português, vou repetir ela 3 vezes. Quebrou os portões de bronze e arrebentou os ferrolhos. כי שיבר דלתות נחושת ובריחי ברזל ידח. כי שיבר דלתות נחושת ובריחי ברזל ידח. כי שיבר דלתות נחושת ובריחי ברזל ידח. הבלים מדרך פשעם ומאבותיהם ירתענו. כל אוכל תתעב נפשם והגיעו עודש אחרי מוות. ויצעקו אל אדוני בצר לכם, וממצוקותיכם יושיעם, ישלח דברו וירפאם, וימעט משחילותיהם. יודו לאדוני חסדו, ונפלאותיו לפני אדם. ויסבחו זבחי תודה, ויספרו מעשיו בחינו. יורדי הים בניית, עושה מייחה במים רבים, המה ראו מעשה אדוני ונפלאותיו במצולה, ויאמר ויאמר רוח סערה, ויתרומם עליו, יעלו שמים ירדו תחמות, נפשם ברעה תתמוגג, יחוגו ויענו השיכר, וכל חוכמתם בל תתבלע, ויצעקו אל, essa frase agora é o mantra. É um parágrafo. ויצעקו אל אדוני בצר לכם וממצוקותיכם יוציאם. לכן צרה לדממה ויחשו אליכם וישמחו כי ישתוקו וינחם אל מחוז חפצם. יודו לאדוני חסדו ונפלאותיו לבני אדם. וירוממו בקהל עם ומושב זקנים יחללו, ישם נהרות למדבר ומוצאי מים לצמאם, ארץ פרי למלך
Mechraat Yosheveva, Lasem Midbar Laagam, Maim, Ve'eretz Tzia, Lemotzaim, Maim, Vayoshev, Sham, Revim, Vayochonenu Irmoshav, Vaitzreu, Sadot, Vaiteu Rechamim, Vayatsu, Peri Tevoah. Vayvarichem, Vayirbu Meod, Uvrechem Lo Yamit, Vayamtu, Vayachshochu, Meotzer Rao Vayagon, Shofech Buz Al Nedidim, Vayatehem Betolu Al Lo Darech, Vaitzge Vayion Meoni, Vayasem Katzon Mishpahot, Yachru Yesharim, Veishmachu Vechol Avla Kavtzavia, Mi Racham Veishmar, Ele Veitbonenu Hasdei Adonai. Amém. Eu recomendo muito, se vocês estiverem em português, que vocês leiam hoje. Nesse momento vamos continuar pensando agora, nessa fogueira acesa que cresceu de força, com as palavras que vieram, gravadas nos milênios, reproduzidas pelo Cristo em Jesus de Nazaré, pelo Cristo em Shimon Bar Yochai e pelo Cristo que vive em nós, que começa a despertar nesse dia de Lag BaOmer. Como disse o Cristo em Jesus, eu vim não para batizar com água, como tinha também dito João Batista, eu batizo com água, mas virá aquele que batiza com fogo. E o Mestre nos disse, eu batizo com fogo, eu trago fogo à terra, e eu estou ansioso para que ele arda. Vamos respirar profundamente e sentir que esse fogo arde no interior da nossa alma, no interior do nosso ser. E o poder desse fogo do Espírito cura, liberta, renova, protege, abre as portas, quebra os ferrolhos e despedaça os portões de bronze do karma que haviam e ainda por milênios nos prendem em seus grilhões. Mas hoje, nesse dia, reforcemos toda a nossa oração, que possa cada um meditar da forma que achar melhor, escolhendo a melhor forma, orar do modo que achar mais conexão com a presença divina, que independe e é superior a qualquer diferença, qualquer conflito, divisões ainda diminutas de religiões, de tradições, de lugares, de qualquer coisa. Não existe nada mais além do tabernáculo interno onde está a presença divina em nós, que quer arder, esse fogo que quer queimar as ilusões do karma, que quer romper os grilhões que nos prenderam e ainda prendem por séculos. Que nós sejamos libertos, completamente libertos, que os nossos amados sejam libertos, que o mundo inteiro possa receber essa luz, que a cura possa acontecer, porque nós despertamos e viramos cada um de nós um canal pronto a trazer essa luz ao mundo. Vamos respirar profundamente em estado de profunda gratidão. Vamos aproveitar esse dia, é um dia único no ano, que nos vai conduzir ao Pentecostes, a Shavuot, daqui a 17 dias, ao ponto onde o Espírito Santo virá sobre nós. E o que é o Espírito Santo? O Ruach HaKodesh, o Consolador. É Deus em nós, é esperança, é glória, mas não a glória do ego. É a glória da glória, a glória do eu. E nós só atingimos, como hoje nos permite esse dia, quando estamos em Hod de Hod, limpando com a humildade a poeira dos nossos espíritos. É a humildade da humildade. Isso é a glória que vem após a esperança e que nos conecta a Deus em nós. Gratidão. Vamos sentir essa presença curadora, vamos respirar e vamos agradecer. Eu abrirei cada porta
quebrarei cada espinho. Cada passo da humildade será compaixão, será perdão. E o amor, enfim, romperá a nossa ilusão. Eu direi então, a cada irmão, caminharei, ainda que haja sofrimento, mas hoje é dia de liberdade. Caminharei então em cada ilusão, até não haver mais noite nem dia. É o brilho dessa luz que não cessa, é o código da Nova Jerusalém, da Jerusalém libertada que vive dentro de cada um de nós. Que esse amor possa explodir em nossas almas, que nós possamos fazer dele um instrumento do nosso trabalho, mas a gente só chega ao amor verdadeiro carregando esse amor que nós temos no burrinho da humildade, Sem ela, a gente não vai ao santuário dos santuários, ao santo dos santos. Não nos tornamos verdadeiramente santos. Que Catarina de Sena nos ilumine e que hoje, especialmente hoje, Maria Helena Avena, essa nossa querida que partiu, a quem eu me referi no início do nosso encontro, possa receber toda a luz no seu espírito, como todos aqueles por quem estamos pedindo nesse momento, que partiram de alguma forma, que eles possam receber essa luz. A nossa gratidão a Maria Helena pelo seu sorriso, pela sua alegria, pelo seu trabalho, e ela certamente em breve vai estar trabalhando também por nós, lá junto de Padre Pio e de todos esses amigos que estão conosco. Gente, muito obrigado, que a luz nos ilumine, que a liberdade soe para nós, poderosa, a libertação, no Shavuot, que vai ser, já disseram aí, dia 17 de maio. Beijo no coração de vocês. Gratidão, gratidão, gratidão. Muita luz para nós todos. E amanhã, Antigoécia, também esqueci aqui, se preparem essa noite, porque nós falamos em limpeza o tempo inteiro. E o pessoal da Antigoécia está reunido para fazer esse trabalho também. Gente? Muita luz. Vamos também trabalhar. Cessarão meu caminho, abrirei cada porta, quebrarei cada espinho, cada passo será compaixão e perdão, e o amor a ti romperá a ilusão. Te verei então em cada irmão, mesmo que me sinta em solidão, até não haver mais noite nem dia, somente a paz e eterna alegria. Nem noite nem dia cessarão meu caminho, abrirei cada porta, quebrarei cada espinho, cada passo será compaixão e perdão, e o amor a ti romperá a ilusão. Te verei então em cada irmão, mesmo que me sinta em solidão, até não haver mais noite nem dia, somente a paz e eterna alegria. Eterna alegria, até não haver mais noite nem dia, somente a paz.